Começa agora o programa Revitalizar, realizado e desenvolvido pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana no bairro dos Pires, em Limeira, São Paulo. Revitalizar é o processo de transformação da vida, da família e da fé, por meio da Palavra de Deus. Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um programa Revitalizar. A igreja vive um momento de advento, um momento de espera pela vinda do Salvador. O profeta Isaías já falava sobre o príncipe da paz. Isaías 9, dos versículos 1 até o 6, que eu passo a ler. Mas a aflição dos que estiveram sofrendo vai acabar. No passado, Deus humilhou a terra das tribos de Zebulon e Naftali. Mas no futuro, Ele tornará famosa essa região, que vai desde o mar Mediterrâneo até a terra que fica no outro lado leste do Rio Jordão. Isto é, a Galileia dos pagãos. O povo que andava na escuridão viu uma forte luz. A luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Tu, ó Deus, aumentaste esse povo. Ele deste muita felicidade. Eles se alegram pelo que tens feito por eles. Como são alegres os que fazem as colheitas, ou como os que repartem as riquezas, tomadas na guerra. Todos arrebentastes as suas correntes de escravos, quebrastes o bastão, como eram castigados, e acabastes com o inimigo que os dominava. Assim como no passado acabaste com os midianitas. As botas barulhentas dos soldados e todas as suas roupas sujas de sangue serão completamente destruídas pelo fogo, pois já nasceu uma criança. Deus, no mundo, mandou um menino, que será o nosso rei, e ele será chamado de Conselheiro, Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Fique conosco neste dia e vamos meditar um pouco mais sobre o Advento e essa promessa que se realizou em Jesus Cristo. Os que amam Deus serão iguais ao brilho
A luz que vem ao mundo. Queridos irmãos, queridas irmãs, que a graça, a paz e o amor de Cristo estejam com todos. Entramos mais uma vez no tempo sagrado de Advento. Um tempo que nada que pertence ao comércio ou às vitrines, ou até mesmo aquelas iluminadas e belas, nem as decorações que começam cada vez mais cedo no tempo de hoje. O Advento, ele pertence ao povo de Deus. O Advento é um tempo de espera, de promessa, de transformação e de esperança para o mundo. Ao longo dos séculos, Deus, ele tem guiado o seu povo por meio dos tempos de expectativa e de aguardo por aquilo que viria. E hoje, como igreja, nos colocamos diante do Senhor para ouvir a sua voz e deixar que Ele reacenda em nós o brilho da esperança. Esse brilho que talvez o mundo tenha tentado apagar de nossas vistas. Que esta seja a mensagem verdadeira para nós. A verdade que é uma antirrocha ante o mundo que iluminando o coração das pessoas. Advento é tempo de promessa, é tempo de aguardar aquilo que Deus nos prometeu. Isaías já falava sobre essa pessoa. O profeta ergueu sua voz e em dias de angústia que Israel enfrentava a opressão, medo, ameaças e extremo divisionalismo dentro do seu povo. Era um tempo de escuridão e mesmo assim Deus fala. Isaías, ele anuncia que o povo que andava em trevas viu grande luz. A promessa não se chega quando tudo está bem. A promessa, ela chega quando o povo já está totalmente cansado. E é assim também nos dias de hoje. Conosco acontece isso. Quantos aqui já caminharam em trevas? Em momentos de trevas de dúvida, da ansiedade, do desânimo, da doença, da perca e de tantas outras trevas da nossa vida. Trevas que muitas vezes não vêm de fora, mas de dentro de nós. Trevas que você tenta explicar, mas ninguém consegue entender. E é justamente ali, diz o Senhor, que a luz resplandece e que no Advento, Deus, ele nos ensina que ele não esqueceu de seus filhos. Deus, ele continua presente e ele não se distrai, ele não se atrasa, ele cumpre a sua promessa. E essa promessa se cumpre no nascimento de Cristo. O Filho dado, o Filho maravilhoso, o Filho conselheiro, ele que é o Filho Deus forte, que é o Pai da eternidade, é o Príncipe da paz. E cada vez que celebramos o Advento, nós renovamos essa convicção de que a promessa ainda está viva, a luz ainda brilha, o Senhor ainda vem e o Advento, ele se faz presente. É tempo de espera, mas de uma espera ativa, uma espera que faz aquilo que nós não vemos muitas vezes, mas sentimos que Deus, ele nos traz. Lamentações diz: bom é o Senhor para os que esperam por ele. Bom é aguardar a salvação do Senhor. A Bíblia nunca apresenta a espera como uma passividade. Esperar em Deus é exercício. É um exercício espiritual. Ele é disciplina do coração. É confiança naquilo que está por vir. O Advento nos ajuda a recuperar algo
que o mundo perdeu: o valor da espera. Vivemos numa geração em que muitas vezes a pressa tem tudo no imediato, tudo é instantâneo, tudo é urgente. Mas o Evangelho não corre nos nossos cronogramas como o mundo espera. Ele avança no tempo de Deus. A espera nos amadurece. A espera nos disciplina. A espera, ela nos purifica. Essa espera nós preparamos e Deus nos prepara. Quando Deus faz o seu povo esperar, Ele nunca está punindo. Ele está formando. O advento é o tempo em que Ele nos convida a perguntar: o que Deus está formando em mim enquanto eu espero? Muitas vezes paciência, outras vezes confiança, outras vezes cura, obediência. Mas a sensibilidade espiritual depende muito de nós em Cristo. A espera é um altar onde Deus trabalha a cada um, silenciosamente, entre o seu povo e também em nós. O advento é um tempo de preparo, preparar o coração. Como fazemos isto? O Evangelho de Mateus nos diz que ele devia ser repleto da esperança, como João Batista o tinha. João Batista, ele surgiu como uma voz no deserto, e a palavra dele é clara, direta e urgente. Preparem o caminho do Senhor. Não há advento sem preparo. Esse tempo de preparo, ele tem que ser feito e não apenas vivido. É uma atividade externa. Não começa na casa, no cartão de crédito, na decoração ou na ceia. A espera começa na alma. É um exercício de honestidade, no qual, diante de Deus, o que precisa ser curado, Ele assim o faz. O que precisa ser confessado, Ele também aguarda. O que precisa ser abandonado de nossas mentes. E que as mágoas, feridas, que ainda bloqueiam o nosso caminho, possam ser derrubadas. E que ídolos que estão ocupando espaços demais no coração também sejam colocados fora. O que em mim precisa ser mudado e endireitado. João Batista, ele falou para que a gente prepare o caminho e que envolva arrependimento. E arrependimento não é culpa, é liberdade. Então, devemos fazer isso. O convite de Deus diz: deixe-me entrar, deixe-me limpar, deixe-me restaurar aquilo que a vida desgastou nesse tempo. Ele quer fazer parte da nossa vida. No advento, ele convida para que nós deixemos ele entrar em nosso viver. Romanos diz que o Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz. Paulo, diz isso ao povo de Roma. A esperança cristã não é eu acho que vai dar certo. É eu sei em quem tenho crido. E esse que nós cremos faz parte do advento. É Cristo que veio para redimir. É Cristo que veio para sustentar. É Cristo que voltará para restaurar todas as coisas. Essa é a nossa esperança. E que seja uma esperança que não depende das notícias dos governos, da economia, da saúde emocional, do mundo em que vivemos. Ela depende do Deus que não falha, que não abandona o seu povo. A esperança do advento é tão profunda
que não se apaga nem no sofrimento. Ela não ignora a dor, ela a atravessa. Ela não nega as lágrimas, ela as recolhe. A esperança é ainda assim, é sinal da fé. Ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor, diz a palavra. E o advento nos lembra que para cada noite Deus prepara uma nova manhã. Para cada lágrima, Deus, ele reserva consolo. Para cada deserto, Deus acende uma coluna de fogo. O advento é tempo de estar na luz, e a luz que vence as trevas. Que nesse advento você possa viver isso. Jesus, ele veio ao mundo. Ele é a luz que ilumina o mundo. Que você também possa viver nesta luz. João diz: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a vencerão. O mundo tenta apagar a luz, mas nunca conseguiu. Herodes tentou. Os romanos também tentaram. O inferno inteiro tentou destruir Jesus, mas a luz venceu. E aí, essa luz que vence, a luz sempre vencerá. Por isso, a luz de Cristo não é uma luz decorativa. É uma luz que invade, que redime e que transforma a nossa vida. Ela expulsa o medo. Ela é a cura. Ela salva aqueles que estão perdidos e reordena a sua prioridade. Traz descanso, ele abre caminhos, revela o que precisa ser tratado e por isso ilumina o que precisa ser renovado. Quando nós, muitas vezes, nos afastamos de Cristo, entramos na escuridão. E aí, Cristo, ele perde autoridade na nossa vida, pois não estamos mais com ele. Quando Cristo brilha, a alma respira. E cada vela de advento é um sermão silencioso, dizendo que a luz está chegando. Que realmente continuemos assim. Advento também para nós prepara para a segunda vinda de Cristo. Ele está voltando. Como nós estamos preparados para isso? O livro de Apocalipse nos fala desta volta. O advento, ele não é olhar apenas para Belém. Ele olha para a eternidade. O mesmo Jesus que nasceu pequeno em humildade, ele também voltará gloriosamente na plenitude do seu poder. E ele virá para completar o que começou. Ele virá para renovar toda a criação, tudo aquilo que vir a acontecer. E ele virá para enxugar toda a lágrima. Ele virá para fazer nova todas as coisas. E é a igreja que responde: Maranata, vem, Senhor Jesus. O advento nos pergunta: se Cristo vier, hoje encontrará espaço em nossa vida? Encontrará fé? Encontrará reconciliação? Encontrará perdão em nós? Ele encontrará corações que estão preparados para ele. O advento afina a nossa alma, como quem afina instrumentos antes de um concerto. Que nós possamos ter a certeza que ele nos desperta para vivermos com propósito, com vigilância, com gratidão e com santidade. Concluímos
este momento perguntando: a luz, ela está chegando. O advento é convite de Deus para reacender a esperança, renovar a nossa fé, cuidar da nossa alma, arrumar o nosso coração e lembrar que não caminhamos sozinhos. Lembrar que neste tempo de advento, Deus nos ajude a abrir caminhos, Deus, Ele nos cure feridas antigas e Deus nos fortaleça a nossa confiança. Deus restaure nossos lares. Deus renove a nossa alegria. E Deus reacenda a luz que talvez tenha sido diminuída dentro de nossos corações. Porque a verdade central desse tempo sagrado é simples e bem profunda. A luz, ela está chegando. Cristo vem. Prepare o coração que prepara a vida. Prepare o caminho do Senhor. Que você possa se animar nesse tempo de advento e viver essa esperança na certeza da volta de Cristo. Amém. Convido você, nesse momento, a uma palavra de oração. Senhor Deus e Pai, graças te damos, pois o Senhor nos chama através de Cristo. No nascimento daquela criança em Belém, o Senhor nos chama também para sermos seus filhos e suas filhas. Que nós também, neste tempo de aguardo para a chegada do Natal, possamos preparar nossos corações e mentes para a vinda de teu Filho ao mundo. Que o Senhor possa nos guiar e nos abençoar nesse dia e também nesta nova semana. E que Deus esteja à nossa frente nos guiando e nos abençoando e nos dando a tua paz. Amém. Jesus, o Senhor, ó leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo